Continuando aqui, então, nossas aulas de apologética sobre seitas e heresia. E a pergunta que nos orienta é o seguinte: o que significa a palavra seita no contexto cristão? Bom, antes de responder essa indagação, eu gostaria de ler o versículo de 1 Timóteo 4 e ponto 5, que diz assim: o Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem há tanto tempo que perderam toda a noção da verdade. Bom, isso são palavras de Jesus Cristo faladas nos lábios do apóstolo Paulo. Ok, pessoal? Prosseguindo então aqui as nossas aulas. E nosso padrão apologético e a resposta é o seguinte: bom, seita é um grupo de pessoas que, depois de terem abandonado a fé cristã, organizaram uma nova religião para praticar seu devido doutrinário. Nós temos aí a Testemunha de Jeová, o mormonismo, né? A Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, continuando aqui, está um símbolo muito peculiar, que é o lobo, né? O símbolo das heresias. E voltando aqui para a nossa pergunta, ah, qual é a origem etimológica e uso das palavras seita e heresia na Bíblia? Bom, seguindo o padrão de resposta apologética, nós respondemos o seguinte: a palavra seita veio do latim, sectare, e por sua vez vem do grego. Já a palavra heresia vem direto do grego heresy, ok? Aí o símbolo das heresias, né, que é o abutre. Talvez você pergunte, por que o abutre? Bom, porque o abutre ele come qualquer coisa que tiver na frente dele, né? E a mesma coisa a pessoa. Quando ela segue uma seita, ela está nutrindo para ela tudo aquilo que vai fazer mal ao seu organismo espiritual na vida dela. Ok, pessoal? Bom, prosseguindo então aqui. E a pergunta que nos orienta acerca desse estudo apologético é o seguinte: por que os seguidores de Jesus, após a sua morte, foram chamados de seita dos Nazarenos, conforme está lá em Atos 24 e ponto 5? Seguindo o nosso padrão de resposta apologética, nós respondemos o seguinte, pessoal. Lemos em Atos 24 e ponto 5, porque tendo nós verificado que esses homens é uma peste, promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita do Nazareno. Fecha aspas. Nesse caso, a palavra seita foi usada na acepção de ser apenas mais um partido político, religioso, daqueles dois formados, né? Os seguidores de Jesus Nazareno. Daí o apelido, corrigindo aqui a leitura, daí o apelido Nazareno. Lembrando aqui, pessoal, que nesse contexto aqui, ele não tinha um teor de pejorativo, né? Como seita, que da mesma forma, perdão aqui, né? Está um pouco frio aqui no Rio de Janeiro. E corrigindo aqui a fala, né? Então ele não tinha o mesmo teor de pejorativo como nós temos hoje. O teor de pejorativo de seita foi agora, no século XXI, né? Nos anos 70, que teve esse teor de pejorativo. Mas nesse contexto aqui, quando chamava seita, ele não estava querendo defamar o discípulo de Jesus. Beleza, pessoal? Continuando aqui então nossas aulas, partindo mais um pouco.
E a pergunta que nos orienta acerca desse estudo é o seguinte, né? Havia seita saída da fé cristã como heresia no dia dos apóstolos, seguindo o nosso padrão de resposta apologética é o seguinte. Bom, a Bíblia menciona a seguinte seita. Havia na igreja cristã do primeiro século judeus convertidos ao cristianismo que as queria manter a lei do Antigo Testamento, como a circuncisão, por exemplo, foram chamados por Paulo de insubordinados, faladores, enganadores, os quais precisavam ser calados. Tito 1,10 diz isso. Ele valorizava a Moisés, o sacerdócio, a maneira da lei mosaica, tanto que os escritores da carta aos Hebreus precisou escrevê-lo para impedir que tais cristãos retornassem ao judaísmo. Ok? Prosseguindo então aqui. A ideia de uma das mais terríveis heresias que importunou a Igreja durante o século segundo e terceiro, o agnotismo, já estava presente no dia finais da vida do apóstolo João, a qual negava Jesus vindo da carne, heresia esta que deveria ser evitada a todo custo, nem recebendo nos seus prominentes nos lares, muito mais saudável, conforme está em 2 João 7,11. Ok? Prosseguindo então aqui. Os que praticavam a doutrina dos Nicolaítas em Apocalipse 2,16, que parecia ser o mesmo que praticava a doutrina de Balaão. Apocalipse 2,14, sobre este a Bíblia não nos dá nenhuma informação. Prosseguindo aqui então. Os que tolera Jezabel, mulher que dizia, profetiza e induzia os outros à prostituição espiritual e a comer coisas sacrificadas aos ídolos, entre os das igrejas de Tiatira. Bom, nós estamos lendo Apocalipse 2,20. Beleza, pessoal? Conclusão aqui. Próximo slide. Bom, a pergunta que nos orienta acerca desse estudo apologético em teologia sistemática é o seguinte: quais as palavras, expressões de alerta cristão a Bíblia usa para referir-se às seitas heresia? Com o padrão apologético, nós respondemos o seguinte, pessoal. Bom, são vários termos e expressões, entre eles, ensino de demônio, fábula profana, insensato, 1 Timóteo 4,7. Heresia destruidora, seita destruidora, vento de doutrina, coisa pervertida. Pessoal, não estou lendo todo o texto, senão vai ficar um pouco cansativo, e as nossas aulas vai ficar um pouco fadonho, ok, pessoal? O propósito aqui não é cansar os irmãos. Prosseguindo aqui então, quais são as palavras, expressões bíblicas que se refere ao sectário? A pergunta que nós fazemos e a resposta, apologeticamente, no padrão, nós respondemos o seguinte, pessoal. Bom, contradicente, falso profeta, lobo feroz. Está aí o símbolo muito peculiar dele aí, né, do falso profeta, o símbolo das heresias, que é o lobo, distorcendo a palavra de Deus. Bom, falso mestre, espírito enganador e insubordinado. Essas são algumas definições. Seguindo aqui, como podemos identificar uma seita nos nossos dias? A pergunta que nos orienta é essa. Como podemos identificar uma seita nos nossos dias? E aí nós respondemos apologeticamente como padrão
Seguinte, pessoal. Bom, as seitas geralmente são identificadas por várias formas de agir e pensar, apresentando uma ou mais das seguintes ensinos, né? São eles o seguinte, pessoal. Bom, adiciona ou retira algo da palavra de Deus, retira algo do ser de Deus, ou do Pai, do Filho, ou do Espírito Santo, ou de todos eles. Prosseguindo, então, nega a doutrina fundamental da palavra de Deus, como a trindade, imortalidade da alma, o inferno do fogo, crê na salvação crê na salvação pelas obras e outras coisas mais. Ok, pessoal? Continuando, considera-se a única igreja verdadeira ou renascente, taxando as igrejas cristãs da Babilônia Grande. Possui líderes políticos como ensino aberrante, fora das escrituras sagradas e falsas profecias. Essas são algumas identidades que nós podemos identificar uma seita e heresia. Não existe mais pecado, nem Satanás depois da morte de Jesus. Deturpa o papel dos anjos de Deus. Ímpio valoriza a atuação de Satanás e seus anjos. Nega o retorno de Cristo ou diz que ele já voltou e só eles viram. Doutrinamento lavagem cerebral caracterizada, exploração de fé, abuso religioso por lavagem cerebral e cauterizada. Essas são ah, algumas definições que nós podemos identificar uma seita e outras mais. Crer na pluralidade de Deus, ensina até que seus membros poderão ser deuses também. Retira-se Deus, atributos como onisciência, onipresença e onipotência. Apregou que Deus se agrada daqueles que pronunciam o pentagrama divino de forma correta, nega o Deus Trino, afirmando que Deus do Antigo Testamento é o falso Deus. Ensina que Deus é uma pessoa com três títulos diferentes. Uma hora ele usa o título do Pai, e outra o título do Filho, e outra do título do Espírito Santo. Assim nega a doutrina da Trindade, onde Deus é um só Deus em três pessoas, divina, distinta, mas não se separa por seres o mesmo Deus. Querendo um Deus genérico, um grande arquiteto do universo, Deus de todas as religiões cristãs, adorado por todas elas, ou seja, um Deus sem identidade. Bom, essas são algumas fórmulas que nós podemos identificar uma seita. Beleza, pessoal? Prosseguindo aqui. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: quais são as seitas e movimentos sectários mais conhecidas e mais perigosa a fé cristã aqui no Brasil? E a resposta à apologética como padrão é o seguinte: respondemos que são as seguintes: Igreja Adventista do Sétimo Dia, Mormonismo, ou seja, Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Dia, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Apostólica Santa Vó Rosa, Espiritismo, Catecismo, Cadecista, Igreja Local de Wixili, todas as igrejas unicistas, como a Igreja Evangélica Cristo Vivo, Igreja Voz da Verdade, Igreja Tabernáculo da Fé, etc. Maçonaria. Todo espiritualista, seita ocultista, como
Wicca, esoterismo, candomblé, quimbanda, ubanda, o moloco. Bom, pessoal, e a pergunta que nos orienta acerca desse estudo apologético é justamente esse. O que significa, o que é apologética? Bom, há algumas definições aqui que é muito importante, eu creio que vai nos ajudar a responder essa pergunta, né? E a nossa resposta apologética defendendo a fé como padrão é o seguinte, pessoal. Apologética é um campo de estudo que se concentra na fé e justificação da fé cristã, sobre respostas racionais à pergunta e argumento contra a fé cristã, explicações para a crença em Deus e na doutrina contrária, doutrina centrais, correção aqui na leitura, é, para a crença de Deus nas doutrinas centrais da fé cristã, explicando a fé do cristianismo de maneira lógica e racional, como sustentação bíblica, e como escreveu o Pedro, que fala, né? Estás sempre preparado para dar a razão da fé. 1 Pedro 3,15. Mas existe outra definição, pessoal, que eu acho mais plausível e é bastante bacana, né? E para você pensar e decorar ela, que é a do Dr. Norma Geisler, né? Faleceu agora, faz 5 anos, mais ou menos. E Dr. Norma Geisler foi um dos melhores apologistas do mundo. Não só eu que falo isso, mas todos os apologistas dizem isso, né? E ele define a apologética justamente como está aí no seu visor. Ele define a apologética da seguinte maneira: a apologética é a disciplina que lida com a defesa racional da fé cristã. O termo tem origem na palavra grega apologia, que apresenta dar uma razão ou uma defesa. Eu acho essa aqui mais plausível. Pessoal, muito, muito pertinente essa definição. Bom, e a resposta apologética defendendo a fé é essa, né? Ah, o que não é apologética? O que não é apologética é você falar mal da religião dos outros, criticar a religião de outros, né? Uma briga com as demais seitas. Isso não é apologética, tá? Apologética é fazer apologética com amor. Apologética é você defender aquilo que você crê. Isso é apologética. Tá ok, pessoal? Então, a apologética não é para você arrumar confusão com seu vizinho que bota um som alto. Não, apologética não é isso, tá? Apologética é você defender aquilo que você crê nas escrituras. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a todos e a todas. Veremos nos próximos vídeos, assim, se Deus permitir.